Obrigado. Meus irmãos, bom dia a todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meus irmãos. Fiquemos de pé nesse momento e vamos abrir a palavra de Deus. Eu leio e os meus irmãos acompanham a leitura com atenção e reverência, é claro. Eu estou com o livro dos Salmos. Abramos todos no livro dos Salmos, de número 119. 119. Nós vamos ler os versículos 145 a 152. 145 a 152. Vocês estão comigo? O texto sagrado diz assim: de todo o coração te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra. Espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Esse é o nosso texto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã que tu nos deste. Muito obrigado pela reunião do teu povo. Muito obrigado porque tu nos dás a oportunidade de, reunidos como tua igreja, estarmos aqui a teu serviço, para o louvor do teu nome. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos tem guardado de maneira inexplicável. Receba a nossa vida, o culto que viemos oferecer a Ti, o culto da nossa vida a Ti. E ensina-nos a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, nós chegamos à 19ª estrofe do Salmo 119. Nós começamos estas exposições do ano passado. Penso que logo após retomarmos os cultos, depois daquela longa quarentena a que fomos submetidos em 2020, não é? E então, retomando estas exposições ao longo de 2021, aportamos nesta 19ª estrofe, cujos 8 versos, todos eles, iniciam com a letra hebraica Kof. É um salmo acróstico, como tenho dito para os meus irmãos desde o começo, e sempre lembrando que nós estamos diante de nós aqui com uma extensa, bela e profunda poesia hebraica que enaltece a palavra de Deus. Esta porção das Escrituras que
nos importam neste exato momento. A estrofe, compreendida entre os versículos 145 e 152, é uma verdadeira escola de oração. Vamos aprender com esta escola de oração, vamos nos matricular nesta escola de oração e aprender as suas lições, porque aqui, e eu quero que vocês observem muito bem, que o Deus que ouve as orações é aquele Deus que é soberano, é o Deus que impõe decretos, que estabelece mandamentos, que determina, segundo o versículo 152, a sua palavra ou as suas prescrições para sempre. Ao mesmo tempo, esse Deus que é soberano, esse ouvidor de orações que é soberano, ele também está perto daqueles que o invocam. Isso fica tão claro, você pode já ver ali no versículo 151, não é? Tu estás perto, Senhor. Ele é soberano, que está perto. Note que nós já temos aqui aquelas noções, lado a lado, de transcendência de Deus, do Deus que está para além, que é totalmente separado da sua criação. Ao mesmo tempo, está aqui a noção da imanência do Deus que está presente com o seu povo. Tu estás perto, Senhor. Eu diria que esta estrofe ela pode ser dividida em duas seções. A primeira delas está aqui entre os versículos 145 a 148. 145 a 148. E eu chamo esta primeira parte da nossa estrofe de oração preparatória para a oração. A segunda parte da nossa estrofe está entre os versículos 149 e 152, e eu diria que esta é uma oração que resulta da oração. Vamos lá. Na primeira parte, versículos 145 a 148, o salmista diz como ele orava. Versículo 145, de todo o coração. Note aí. Ele diz também pelo que orava. Versículo 146, ele diz salva-me, salva-me. Ele diz também quando orava. Versículo 147, ele diz antecipo-me ao alvorecer. E versículo 148, antecipam-se as vigílias noturnas. Quando ele orava está aqui. E no final do versículo 148, ele diz em que esfera ele orava. Versículo 148, segunda parte, para que eu medite nas tuas palavras. Então nós temos na primeira parte da nossa oitava, o como da oração do salmista, o objeto que ele pedia, o objeto do seu pedido, do seu clamor, o momento da sua oração, ou os momentos da sua oração, e em que esfera, o que alimentava, o que regava esta oração também é dito na passagem. Agora, você vai perceber que tudo isso que está sendo dito até o versículo 148 parece ser uma preparação para que o salmista finalmente orasse. É como se ele orasse antes de orar. Por que eu digo isso? Ora, o salmista ora para orar, ele ora antes de orar, e ele ora até orar. Eu digo isso porque somente na segunda parte da estrofe o salmista parece ter desatado a sua voz. Ele diz no versículo 149, ouve, Senhor, a minha voz. Parece que até então nós tínhamos um salmista silente,
quebrando o coração na presença de Deus, enchendo a alma da palavra de Deus, meditando ininterruptamente, se enchendo a mente com o conteúdo da palavra de Deus, enquanto elevava os seus pensamentos a Deus. Vocês estão me entendendo? Até que chegou o ponto. E ele abriu a voz. Eu digo isso também porque somente na segunda parte da nossa estrofe o salmista diz a Deus o que o afligia. E isso só está no versículo 150. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Ainda acrescento para os meus irmãos que somente na segunda parte, versículo 151, o salmista reconhece a proximidade de Deus. Tu estás perto, Senhor. Vocês estão me acompanhando? Em suma, o salmista orou na primeira parte da estrofe. Antes de orar e até orar, o que fez na segunda parte da estrofe. Então você pode perceber, vamos todos aqui nos matricular nesta escola de oração e aprender as suas lições valiosas. Entendemos? Vamos juntos? Versículos 145 a 148. Aqui nós temos uma oração em que se prepara para uma oração. Note que os versículos 145 e 146, eles estão relacionados ali por uma palavra comum. O verbo clamar. Clamo, que ocorre em ambos os versículos, né? Ou o versículo 145, de todo o coração, eu te invoco. E versículo 146, clamo a ti, eu te invoco, clamo a ti. Então, esses versículos estão muito próximos, no entanto, no versículo 145, o salmista diz que invocava a Deus de todo o coração. E ele com isso queria dizer, meus irmãos, que quando ele se voltava para Deus em oração, ali estava empenhada a sua alma inteira. Todas as suas faculdades, todas as faculdades da sua alma estavam empenhadas. O salmista está dizendo, a minha volição está empenhado neste exercício santo, o meu intelecto, a minha afeição, tudo que sou, a minha mente, as minhas emoções, está tudo envolvido nesse santo exercício, nesta piedade devota que ofereço a Deus. Tudo está rendido no momento em que paro para orar. Porque a oração verdadeira é uma oração de todo o coração. E quando eu olho para esse texto, eu, na verdade, tremo só em pensar que pode haver alguém entre nós que se diga cristão, mas que nada sabe sobre esse clamor de todo o coração. Será que existe alguém aqui entre nós que nunca orou? Que nunca derramou a alma? Que nunca empenhou todas as faculdades da vida? Será que há alguém aqui entre nós que tudo que conhece é a formalidade exterior de uma pretensa oração? Você sabe o que é clamar de todo o coração? Aqui está a essência da oração. Não há oração sem que seja uma oração de todo o coração, sem o qual, meus irmãos, as palavras mais eloquentes, a locução mais bem articulada, e tudo isso jungido ao mais profundo conhecimento doutrinal, de nada valem se o clamor não for feito de todo o coração.
O salmista acrescenta a prova que ele de fato faz um clamor de todo o coração, porque ele diz na sequência do versículo 145: observo os teus decretos. E claro, não há clamor de todo o coração que esteja desvinculado de obediência a Deus. Depois de o salmista dizer como ele orava, ele diz pelo que orava. Isso está no versículo 146. Ele diz: clamo a ti, salva-me, salva-me. Ele não diz ainda exatamente do que ele quer ser salvo, ou de quem. A princípio, ele está orando para orar. Ele está dizendo: salva-me. Salva-me do que, salmista? Não, eu não disse ainda. A oração é curtíssima. Cabem tantas coisas neste clamor. Salva-me. Mas aqui você já pode entender que o salmista não é como os gentios. Segundo o Senhor Jesus, os gentios aqui usam de vãs repetições porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. O salmista já sabe aquilo que Jesus deixou ainda mais claro quando ensinou sobre oração, que Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Bom, de todo modo, nós já temos aqui o pelo quê? Qual é o objeto desta oração? O que o salmista clama? Ele diz: salva-me. Todavia, embora não saibamos do que ou de quem o salmista quer ser salvo, nós sabemos qual é a finalidade buscada por ele, pela qual ele tanto almejava a salvação. Ele diz no versículo 146, segunda parte, ele diz: salva-me e guardarei os teus testemunhos. E aqui está a finalidade que ele almejava alcançar para a salvação de Deus. Ele quer ser salvo para guardar os teus testemunhos, Senhor. Ele quer ser salvo para ser tornado capaz para seguir o caminho da obediência. E isto diz muito sobre o nosso salmista. Porque você pode perceber, ele não está querendo ser salvo para continuar pecando. Ele está querendo ser salvo para ser tornado capaz de ser obediente. Bom, de todo modo, nós já temos o como da oração do salmista no versículo 145 e o objeto da oração do salmista no versículo 146. Mas, além disso, ele diz também quando ele orava. Olha o versículo 147, logo no início: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Ou seja, antes do dia chegar, ele já havia se achegado a Deus. No versículo 148, ele diz: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas. E agora ele está dizendo assim: eu permaneço achegado a Deus antes que a noite chegue. Eu comecei antes do alvorecer. Passei o dia na presença de Deus, a noite chegou e eu continuo na presença de Deus. E quando nós juntamos esses dois versículos, nós temos aqui uma oração de 24 horas. Talvez o salmista tivesse em mente aquela permuta dos vigilantes do palácio. Os soldados revezavam entre os turnos do dia e da noite. Mas o salmista não revezava turnos de oração. Ele permanecia em suas vigílias de oração ininterruptamente. É claro que quando alguém ora desse modo,
Você só pode e ora tão incansavelmente. Vocês estão me acompanhando, né? Alguém só ora tão incansavelmente se conhecer a firmeza da palavra de Deus. Alguém que conhece a firmeza da palavra de Deus vai permanecer apegado a Deus em oração. E é isso que está sendo dito aqui, no versículo 147, ó. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra, espero confiante. Ora, meus irmãos, quem oraria desse modo a um Deus indigno de confiança, mutável, instável, vacilante, senão os ignorantes, os supersticiosos de toda sorte? Por que o salmista é tão persistente, tão incansável na sua vida de oração? Porque ele está falando com o Deus que é digno da nossa confiança. A tua palavra eu espero confiante. E por fim, lá na segunda parte do versículo 148, o salmista acrescenta que orava na esfera da palavra de Deus. Veja que o que regava as suas orações era a palavra de Deus. Ele diz, vou ler o versículo 148 inteiro, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. E eu posso até afirmar para os meus irmãos, sem nenhum receio de estar cometendo agravo ao texto ou à verdade de Deus, que não há verdadeira piedade à parte da palavra. As orações, elas devem acontecer na esfera da palavra. Elas são alimentadas pela palavra, dirigidas pela palavra, instruídas pela palavra. É a palavra que alimenta a vida de oração. Tire a palavra da vida de oração de alguém e você terá apenas um místico. Um místico no sentido indesejável do termo, né? Então, vamos lá. O que nós temos na primeira parte desta oitava? Primeiro, como o salmista orava mesmo? De todo o coração. Pelo quê? Por salvamento. Por livramento. Salva-me, Senhor. Quando, ininterruptamente, 24 horas, ele começava antes do dia começar e ainda continuava depois da noite haver começado. Em que esfera? Como era alimentada esta oração? Pela palavra de Deus. E a segunda parte? A segunda parte da nossa estrofe. E aqui nós temos, eu diria, a oração que resulta da oração. Porque parece que é somente aqui que o salmista rompe o silêncio. Ele diz no versículo 149, ouve, Senhor, a minha voz. Perceba que a boca falou daquilo que o coração estava cheio. Ele já estava orando e meditando na palavra de Deus por horas. E agora chegou o momento disso tudo transbordar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Ouve, Senhor, a minha voz. O coração estava cheio e daquilo que o coração estava cheio, finalmente transbordou. O homem de Deus, eu diria, se elevou da terra na primeira parte da estrofe. E na segunda, ele alcançou o céu. Parece que é isso que nós temos, né? Mas notem, ele nunca peticiona o soberano Deus com base em seus próprios méritos. Nós já vimos várias vezes ao longo desse salmo, não é? O versículo 149 diz, ouve, Senhor, a minha voz. O que ele diz mais? Segundo a tua bondade,
segundo a tua bondade. Nunca é por causa dos meus méritos. Afinal de contas, vejam o tanto de tempo que já passei orando. É segundo a tua bondade. Em seguida, ele acrescenta no versículo 149 ainda, na segunda parte, não é? Vivifica-me segundo os teus juízos. E isto é muito significativo e eu quero que os meus irmãos entendam essa sentença, porque é como se o salmista estivesse dizendo basicamente o seguinte: Senhor, vivifica-me de acordo com os métodos que tu vieres a escolher. Vivifica-me de acordo com os teus juízos, de acordo com o modo que tu quiseres agir, contanto que tu me vivifiques, que o faça. É como se o salmista estivesse dizendo para mim: o que importa é que tu ajas graciosamente para comigo. A forma como a graça me alcançará, a forma como tu me vivificarás é irrelevante, porque ao fim das contas eu confio em tua sabedoria. Vocês entendem a atualidade dessa sentença, sim ou não? E no versículo 150, finalmente o salmista desata o nó da garganta e conta a Deus o que está lhe perturbando. Veja o que está no versículo 150. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Aqui está o problema. Aqui está o problema. O problema é que alguns que eram guiados pela maldade, se aproximavam do servo de Deus, né? Alguns que eram guiados pela maldade, alguns com objetivos malignos e que andavam afastados da lei de Deus, estavam se aproximando do servo de Deus. Mas note como, até nesta petição, o salmista encontra uma fonte de conforto, porque mesmo aí, o salmista tinha em seu favor que aqueles que o odiavam eram os odiadores de Deus. Os que estão se aproximando de mim, guiados por maldade, com objetivos maldosos, malignos, não são outros, Senhor, senão aqueles que se afastam da tua lei, aqueles que te odeiam. E isso não deixa de ser fonte de conforto, saber que nossos inimigos o são porque são inimigos de Deus. Mas isso não é tudo. A segurança do salmista reside no fato de que, apesar dos inimigos se aproximarem, Deus está perto. Deus está perto. Olha o que diz no versículo 151. Tu estás perto, Senhor. Tu estás perto. A palavra perto aqui, meus irmãos, é muito ligada, muito relacionada ao parente próximo, ao parente resgatador, ao parente remidor, não é? E o remidor, vocês sabem, era um parente que assumia a responsabilidade de reverter o estado de coisas em que aquele que haveria de ser resgatado tinha caído. Então, qual é a responsabilidade do parente próximo? É reverter o estado daquele que caiu em miséria. Quem é o parente próximo do salmista? Tu estás perto, Senhor. Olha que fonte de segurança. E o salmista sabia que podia confiar em seu resgatador. Por que ele sabia? Bom, porque o seu resgatador, em todos os seus mandamentos, é digno de confiança. Versículo 151, a segunda parte, não é? Eu vou ler o versículo inteiro. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Pensem comigo, por favor. Deus está perto. Ele é o parente próximo. E é veraz.
e é verdadeiro em tudo que diz, por que nós iríamos temer? Por que nós iríamos temer se o nosso resgatador é verdadeiro? Além disso, o salmista está firme, porque desde a infância ele aprendeu que Deus havia estabelecido a sua palavra de modo absoluto e que ela jamais mudaria. E é assim que ele encerra a sua oitava. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Em outras palavras, se Deus é verdadeiro e se Deus é imutável, o salmista tinha todas as razões para esperar confiante em sua palavra. Eu não sei se você percebeu comigo, mas o salmista orou se preparando para orar. Deu para perceber isso, sim ou não? E depois ele orou como resultado de uma oração. Vamos lá, vamos aprender algumas lições aqui. Antes disso, eu preciso me certificar com os meus irmãos, se os meus irmãos entendem bem que a oração da piedade, que a verdadeira piedade cristã, é uma devoção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero saber se vocês estão firmes nisso. Isso significa dizer que nós oramos ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Significa dizer, ainda colocando de maneira mais exata, que nós falamos ao Pai, oramos ao Pai, por meio do Filho e no poder do Santo Espírito. Vocês estão firmes nisso? Não há piedade cristã que não seja ao Deus que é uma trindade de pessoas santas. Por que nós falamos ao Pai, em nome do Filho, por meio do Filho, e no poder santificador do seu Espírito? Porque o Pai é o originador de todas as coisas, a fonte, o planejador de todas as coisas, e para ele devem retornar todas as coisas. O Filho é o executor do Pai. O Filho executa as ordens do Pai para o fim de nossa salvação. E é por isso que nós retornamos ao Pai por meio do Filho. E, no fim das contas, o aperfeiçoador, o concretizador da obra do Pai por meio do Filho é o Santo Espírito. Então, nem há oração que não seja dirigida ao Pai, não há oração dirigida ao Pai que não seja dirigida por meio do Filho, e não há oração dirigida ao Pai por meio do Filho sem o poder aperfeiçoador do Santo Espírito. Então, toda a piedade cristã é uma piedade trinitária. E claro que quando nós vamos aprender com o Antigo Testamento sobre a oração, nós retomamos com o conhecimento da revelação inteira, não é verdade? Pois bem, colocado esse fundamento, eu quero destacar para os meus irmãos 3 lições sobre oração que nós aprendemos com esse texto. Em primeiro lugar, ore por orar. Faça uma oração cujo objeto seja a própria oração. Eu estou querendo dizer assim: peça a Deus para ser ouvido. E isso é orar por orar. A não ser que você acredite que existe oração como mero monólogo, como mero exercício de lançar palavras à toa. A oração é a consciência da presença de Deus. Se Deus não nos ouve, não há oração.
E a primeira coisa que o salmista faz é orar por orar. Ele diz no versículo 145, segunda parte: ouve-me, Senhor. Ouve-me, Senhor. Olha o que ele diz ainda no versículo 149. Ouve, Senhor, a minha voz. Ele está orando por orar. Ele não se contenta com o exercício da oração em si mesmo. Então, peça a Deus para que lhe dê ouvido. Peça a Deus para que se aproxime de você com um ouvido misericordioso. Peça a Deus para lhe ouvir como um amigo atento ouve e considera as palavras do amigo. É evidente que Deus ouve todo e qualquer ruído, mínimo que seja, que há nesse seu grande universo. Então, quando o salmista pede para que Deus o ouça, o que ele quer é ser benevolentemente considerado por esse grande ouvidor de orações. Porque para ele nada do que está aquém disso pode ser chamado de oração. Então, ore por orar. Quero saber se vocês estão me entendendo, sim ou não? Você percebe que não há poder na oração? Quem tem poder é o ouvidor de oração. E você percebe que se o ouvidor de oração não der ouvido à sua oração, isso será um exercício inútil. Em segundo lugar, ore antes de orar. E com isso eu estou querendo dizer o seguinte: não se achegue a Deus precipitadamente, temerariamente. Aquele que se aproxima de Deus deve encher-se de reverência e santo temor. Isso que diz o escritor aos Hebreus. Deus é um fogo consumidor. E ninguém pode servi-lo senão movido por grande reverência e santo temor. E isso acontece pela influência da meditação em sua palavra. Então a gente não pode simplesmente, desatentamente, inadvertidamente, temerariamente, começar a desatar palavras contra Deus sem saber a quem nós estamos falando, a quem nós estamos nos dirigindo. Como eu sou de um ambiente, como eu participo ativamente ali do ambiente forense, eu estou muito acostumado com a formalidade com que as petições são dirigidas aos magistrados. O advogado diz, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da comarca tal. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Você tem que saber a quem você está se dirigindo. Vai falar com o tribunal, aí é o excelentíssimo senhor doutor presidente do egrégio, do colendo, do tribunal e tal. E se é assim, é claro que com Deus você não pode falar em termos de um cara lá de cima, um cara legal. Eu quero saber se vocês estão me entendendo. A gente nunca pode orar antes de orar. Não é vã, meus irmãos, a instrução que nos manda preparar o coração para entrar na presença de Deus. Preparar o coração para estar no culto. Preparar no coração para servir a Deus, ou em casa, no ambiente doméstico, ou com a igreja.
Então é claro que quando você se senta na sua sala, pega uma pipoca e vai assistir uma pregação, é claro que isso pode não ser serviço algum. Porque nós não podemos nos achegar a Deus inadvertidamente. Antes de tentar fazê-lo, nós devemos nos certificar de que sabemos com quem nós estamos falando, a quem nós estamos nos dirigindo. E se você quiser aprender com isso, leia as tantas orações dos santos de Deus na Bíblia. Atente, por exemplo, para o ensino do Senhor Jesus sobre oração. Antes de qualquer pedido, ele disse: dizei, Pai nosso, o quê? Que estás nos céus. Então, ore por orar, ore antes de orar, mas, por fim, ore até orar. Ore até orar. Diga para Deus: ouve-me, Senhor. E depois diga para Deus: salva-me, Senhor. E depois você continua orando. E você começa a orar antes do começo do dia. E quando a noite começar, você ainda não desista da sua oração. Você permaneça orando ao longo do dia e da noite. E depois diga de novo: ouve, Senhor, a minha voz. E depois não se canse ainda, diga-me, Senhor, vivifica-me. E não pare até que você possa dizer com toda a consciência: tu estás perto, Senhor. Olha como é a oração. A gente vai orando. Mas tudo não pode ser apenas um lançar vão de palavras ao vento. Imagine que você está orando com um irmão, e você está orando com ele e ouve as suas palavras. E imagine agora que você lhe faz a seguinte pergunta: meu irmão, você tem a consciência de que Deus está aqui? Ou você está só lançando palavras? Vocês estão entendendo qual seria uma pergunta instrutiva? E a resposta? Então, ore por orar. Ore antes de orar. E não pare de orar até orar. Até você mesmo ter a consciência de que você está falando com Deus, como um amigo fala com outro amigo. Até você ter a consciência de que está perante Deus face a face, como Moisés esteve face a face na presença de Deus. E enquanto você não tiver esta convicção de que está falando com Deus e de que Deus está perto e lhe ouvindo, não como ouve todos os ruídos do seu grande universo, mas como um amigo ouve um amigo. Então você não deve parar. Porque você deve orar até orar. Eu quero saber se os meus irmãos me acompanharam. Falemos com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta hora. Obrigado pelo texto sagrado. Obrigado pela revelação escrita. Obrigado por esse registro santo. Obrigado por toda a providência envolvida. Até que hoje, um domingo de 11 de abril de 2021,
em Caruaru, no Pernambuco, um povo tivesse acesso ao Salmo 119, versículos 145 a 152. Que providência, que amor, que fidelidade, Senhor. O que dizer da tua palavra, senão que ela reflete o teu ser perfeitíssimo. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.